Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Isaac Lobato, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, que histórias macabras ainda mais irão sair sobre este caso Flor de Lis? O portal de notícias, aqui nós vamos citar o portal de notícias, ele traz uma informação aonde um suposto colega de Flor de Lis, colega parlamentar de Flor de Lis, faz uma revelação sob a condição de não ser identificado, de não ter o seu nome colocado na matéria. E ele acaba fazendo alguns relatos sobre como era a situação de Flor de Lis com o pastor Anderson no seu primeiro mandato. E dá uma dica, uma pista sobre o que de fato, como que Flor de Lis estava, a condição de Flor de Lis naquela época, no primeiro mandato, antes aí da morte do pastor Anderson do Carmo. Eu peço para você, já chega deixando o seu like, colocando aí o seu comentário e eu faço a pergunta já começando a matéria. Que mais fatos escondidos está para vir sobre este caso? Eu sou Isaac Lobato, vamos para a vinheta. Começando então mais essa live aqui no canal, seja muito bem-vindo. Você que está comigo aqui no ao vivo, o meu muito obrigado. E para você que está me assistindo agora no gravado, também o meu muito obrigado. Pessoal, eu estou no site de notícias O Metrópolis e é o seguinte, segundo aqui a matéria feita pelo site, alguns amigos parlamentares aí acabaram confidenciando alguns momentos que eles presenciaram entre Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo. Diga-se de passagem que, segundo eles nunca viram ou ouviram Flor de Lis falar mal do pastor Anderson, até porque eles mesmos vão relatar dizendo que o pastor nunca se apartava da deputada. Aonde ela estava, lá estava Anderson do Carmo. Segundo eles, ele era um homem muito controlador. Segundo o perfil montado pela polícia, identifica o pastor Anderson do Carmo como um homem que controlava tudo. E é o que a gente conversa agora. Então, dedo no like, se inscreve aí então para você estar ajudando. Tem um botão aqui, ó, seja membro, tem um superchat e também aqui na descrição segue a nossa conta para você estar contribuindo com o canal, tá bom? Então, bora para a notícia. O portal de notícias é o Metrópolis e diz: colegas de Câmara viam controle de pastor Anderson sobre o mandato de Flor de Lis. Vou correr aqui e fazer uma leitura muito rápida, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso. Quando foi eleita deputada federal no Rio de Janeiro em 2018, com 196.959 votos, a pastora e cantora, e agora atual deputada Flor de Lis, PSD, já estava tentando matar o pastor Anderson do Carmo na condição de tentar envenená-lo. No caso aí, o pastor público, e segundo a denúncia do Ministério Público, que foi aceita também pela Justiça Carioca nessa semana. Em público, porém, ela se derretia de amor pelo companheiro. Basta vocês olharem as várias e dezenas fotos de Flor de Lis com o pastor. Na Câmara, que vai debater na próxima semana como lidar com o caso, ou com o caso, no caso internamente, o clima é de perplexidade entre os parlamentares que conviviam com a colega e que agora acusada de ser a mandante de um homicídio familiar. As suspeitas que recaíam sobre a parlamentar de primeiro mandato, desde que o pastor foi executado com 30 tiros na porta de casa em Niterói no dia 16 de junho de 2019, não chegaram a repercutir fortemente na casa, como até agora, na última semana, que estourou e apresentou Flor de Lis como realmente a mandante do crime. A Flor de Lis, que tenta marcar sua atuação legislativa pela defesa de pautas sociais, foi dada o benefício da dúvida por mais de um ano. Tanto que ela só foi suspensa pelo seu partido, o PSD, agora. A suspeita de participação dela no crime era considerada um tanto quanto anedótica. Eu não sei muito bem, anedótica, por parte dos parlamentares no primeiro momento. E após um período de luto, ela voltou ao trabalho. Que período de luto? Não teve luto. Se eu não me engano, ela foi alguns dias e já voltou a trabalhar. Sob o peso de noticiário, sobre o peso do noticiário que divide com Flor de Lis, o local de trabalho tenta agora entender o que aconteceu por meio de sinais deixados pelo caminho. Mas tudo muito reservado, já que a deputada não se afastou aí dos seus trabalhos. Publicamente, há um silêncio ensurdecedor entre os colegas de convívio mais próximos com a deputada.
e, segundo confidenciou um deles ao Metrópolis, sob a condição de não ter o nome revelado. Pessoal, o porquê que tantas pessoas, políticos, têm tanto medo de se pronunciar sobre o caso? Por que tantos parlamentares aí e políticos próximos à Flor de Lis têm tanto medo de conversar ou de falar o que eles viam de fato todas as vezes que Anderson do Carmo estava em Brasília com Flor de Lis? Parece até que tem coisas muito mais cabeludas para aparecer. Porque sempre que alguém dá um dado ou quer comentar alguma coisa, é sempre na condição de não se identificar. Deixando bem evidente, bem claro, que tem muita coisa ainda para vir à tona nesse caso, pessoal. Segundo essa fonte, hoje os mais próximos observam que, apesar do discurso de muito amor envolvido no local, o pastor realmente desempenhava um papel muito controlador na relação, ficando responsável por todas as decisões políticas, de comunicação e de agenda da deputada Flor de Lis. Apesar de não ter cargo oficial, o pastor vinha sempre a Brasília com a esposa, participava de reuniões de bancada do PSD, por exemplo, falava sempre antes da esposa, que no caso era a detentora do cargo, no caso era a deputada federal. Outro colega de Flor de Lis afirmou que via constantemente sinais de cansaço no semblante da deputada ao longo do seu primeiro ano de mandato, fato que hoje acredita ao estresse que a pastora e política vivia no período. A pastora, segundo as mesmas fontes, jamais reclamou do marido, porém, abre aspas, até porque ele sempre estava perto da mesma, então nunca tinha uma brecha para que Flor de Lis pudesse falar alguma coisa, tá? Aí aqui assim, continua. Os relatos ouvidos pela reportagem são coerentes com a conclusão das investigações da Polícia do Rio de Janeiro e da morte do pastor, que apontara que a deputada estava insatisfeita com a forma que o pastor estava conduzindo a igreja fundada por ela e as finanças da família, o que teria levado o planejamento do assassinato. O pastor, no perfil montado pelos investigadores, era uma pessoa controladora que não dava espaço para a esposa na relação. Ela teria reagido a essa situação, segundo a polícia, arquitetando o homicídio dele com a ajuda de filhos biológicos e adotivos, além de uma neta. Então tá aí, pessoal. O homem aí que não se identifica, né, deixa aí claro que já tinha notado o comportamento do pastor Anderson junto aí à esposa. O próprio perfil aqui diz, né, o perfil montado para as investigações, no caso na pessoa do pastor Anderson, a polícia mostra ele um homem controlador aí e que tinha, vamos dizer assim, uma certa, como que a gente pode colocar aqui, não dava espaço para Flor de Lis, não deixava a Flor de Lis tomar as decisões. E segundo a polícia, isso foi um dos motivos aí que acabou levando Flor de Lis a arquitetar o crime. E eu pergunto para vocês, será que tem mais coisas vindo aí, pessoal? Deixa no comentário. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, dedo no like, se inscreve. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo aqui no YouTube, cobrindo bem de perto tudo o que está acontecendo nesse caso, Flor de Lis e família, assassinato do pastor Anderson e igreja. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo.